Primeiramente, bom dia, graça e paz, Igreja do Avivamento. Com muita alegria, muita satisfação, podemos estar meditando na Palavra de Deus, para aquilo que é um alimento para nossas vidas. E eu quero compartilhar hoje um pouco sobre oração. E vamos dizer assim que nesses dias de tantas coisas acontecendo, a gente precisa estar firmado em Deus e é Ele que pode responder nossas orações. Então, o capítulo 21 de Mateus, verso 22, ele diz assim: tudo quanto pedirdes, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. É uma palavra muito enfática de Deus. Ele não colocou uma situação que deixa algo em dúvida para nós aqui, porque ele foi bem claro e disse: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, o que a gente observa é que nós temos de fato um Deus que ultrapassa todo nosso raciocínio, o poder dele é infinito. A Bíblia diz que o poder de Deus é imensurável, né? E a sua força é inextinguível. Então é algo que nunca se acaba. Então nós temos um Deus que é muito tremendo em poder e amor por nós, e a palavra ele deixou para nós. Agora, tendo essa promessa de Deus, essa palavra de Deus empenhada em nosso favor, então aí existem alguns problemas. Por que ainda tem muitas coisas que não acontecem ou não se materializam? Não vemos resultados nas nossas orações. Até que existem algumas coisas que eu quero mencionar aqui para a gente ficar bem alinhado, para que a gente possa ter resultados, para que se eu e você tivermos resultado nas nossas orações, pode ter certeza de uma coisa: a nossa vida não seria ou não será mais a mesma, né? Porque o grande fato é que se a gente tem questões a serem resolvidas e a gente faz o pedido e Deus responde, então não tem como ser uma vida medíocre, ela vai ser uma vida extraordinária nos seus efeitos, né? Então a gente vai ficar fortalecido, vai ficar animado e vai de fato alcançar êxito naquilo que estamos fazendo aqui na Terra. Então, nem todas as orações elas são respondidas por algumas razões. Bom, a primeira coisa de fato não é nem a questão de algumas coisas que não são respondidas. Muitas vezes a gente mesmo não ora como deveria orar, né? Mas assim, para quem ora e não recebe resposta, vamos ver algumas coisas que a Bíblia fala, e algumas coisas, não todas as coisas sobre oração, mas, aliás, sobre algumas barreiras, né? Existem algumas barreiras e alguns obstáculos, melhor dizendo, que atrapalham de recebermos a nossa resposta daquilo que estamos orando. E a primeira coisa, quando eu me lembro, quando eu comecei a minha vida de orar a Deus, primeiro dia que eu decidi de orar, buscar a Deus, eu me lembro que eu estava como se estivesse num quarto e eu falando com paredes, parece que não fluía. Mas eu recebi algumas orientações de um livro que eu li, de que mesmo não sentindo a presença, não parece falando com parede, permanece firme ali orando, porque vai chegar um momento, parece que você vai transpor aquela barreira, aquela parede, e você vai se sentir diferente, você vai sentir a presença de Deus, e aí as coisas vão fluir. É diferente depois que você passar. E é só uma vez que precisa passar, não é todas as vezes que você vai orar que você vai ter essa dificuldade. Primeira vez só, passou por isso, aí você vai sentir a presença de Deus toda vez que você se ajoelhar para orar, ou entrar em oração. Mas existem outras coisas que atrapalham
vamos dizer assim, a primeira coisa que eu queria mencionar está em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quanto ao que lhe pedimos, e estamos certos de que obteremos o pedido que lhe temos feito. Aqui fala sobre pedido segundo a vontade de Deus. Essa é uma outra questão que muitas vezes as pessoas se enganam um pouco com essa questão. O que ele quer dizer com segundo a vontade de Deus? Porque não é assim, não, eu vou pedir a cura do fulano, se for da vontade de Deus, então ele vai ser curado. Não, não é essa a ideia. A ideia é, se a nossa oração está dentro dos princípios de Deus. Tipo assim, Deus não vai te dar uma resposta que é algo que é fora a vontade de alguém querendo fazer fazer algo errado e pedir para Deus abençoar. Então isso aí Deus não faz. Entende? Então essa aqui é a questão que a gente vê aqui nesse 1 João 5,14. Outra coisa importante é que não pode ter ódio no coração. Por exemplo, 1 João 3,15, que também aqui nesse mesmo livro, 3,15, ele fala assim, o apóstolo João fala, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, se vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. O que ele está dizendo sobre assassino? Porque lá em Isaías fala sobre a mão manchada de sangue. E aí ele fala, não, mas eu nunca matei ninguém. Né? O fato aí não é matar ninguém nesse sentido. Mas aqui 1 João 3,15 falando sobre aquele que odeia seu irmão é um assassino. Ou seja, se eu tenho problema no meu coração, na minha alma, estou com ódio de alguém, eu não vou ter resposta à minha oração. Precisa cumprir aquilo que Deus manda fazer, que seria perdoar as pessoas, para não ter ódio. O ódio só se resolve perdoando as pessoas. Entende? Então, essa é uma outra coisa. Agora, por último, que eu queria mencionar para que a gente possa ter resposta à oração, está em Tiago 1,6, que é também muito importante. Talvez depois de tudo, já tiver tudo ok no coração, a questão é o que está escrito aqui em Tiago 1,6. Quando fala assim, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Então, se a vida está ok, eu tenho uma vida em comunhão com Deus, eu tenho uma vida que não tenho ódio, não tenho amargura no meu coração, eu estou orando de acordo com a vontade de Deus. Aí também orar sem ser com fé também não vai resolver. Por isso que no texto inicial, Mateus fala assim, tudo que pedirdes em oração, crendo. Ele frisa a palavra crendo, que seria a palavra fé. Né? Então, se eu peço algo sem fé, eu não vou obter também aquilo que eu estou pedindo aí. Então, muito importante, talvez isso seja uma razão que muitas orações não são respondidas porque há dúvida. Né? A pessoa duvida, a pessoa não está realmente entrando no sobrenatural e pedindo, sabendo que aquilo vai acontecer. Então, aí a barreira, aí essa situação se complica. Então, vamos, nesses dias que estamos passando por circunstâncias bem difíceis, vamos dizer assim, ou pelo menos bem diferentes, vamos colocar diante de Deus alguns pedidos bem básicos ou bem claros e com fé. E vamos esperar, ainda que a gente não peça muita coisa, mas peça algo bem definido, bem especificado, e orar com fé e vamos ver a resposta de Deus para aquelas nossas situações que estamos precisando. Então, seria essa a palavra de hoje, e o nosso Deus lhe ajude com o Espírito Santo para entender isso e praticar isso, e nós vamos ver diferença acontecer no mundo, porque diz que 3 coisas acontecem quando o ser humano ora, quando o crente ora. Né? Ele diz que o céu se move, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. É essas coisas novas que nós queremos ver acontecer na terra através da nossa reflexão de oração, para que a gente coloque isso em prática. Em nome de Jesus,
Que Deus abençoe, graça e paz.